A Turquia é uma ponte entre a Europa e a Ásia. A sua geografia é quase um milagre. Começando pelo coração da Turquia, o Estreito de Bósforo, um milagre geográfico que se estende por 30 quilômetros e é totalmente natural. Ele conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, e é essa conexão que criou a capital mais importante da história da humanidade, Istambul. Essa cidade criou alguns dos impérios mais ricos da história e foi invadida diversas vezes. Já esteve sob domínio dos gregos, depois passou para mãos persas, também da Macedônia e mais recentemente do Império Bizantino, e foi invadida por fim pelos otomanos. E um dos motivos para isso acontecer é definitivamente que esse território é muito estratégico. Além do Estreito de Bósforo, a Turquia conta com outro milagre geográfico maior ainda, o Estreito de Dardanelos. Esse ainda mais estreito e tem uma distância de 60 quilômetros. Historicamente, essa região foi o centro do mundo muitas vezes, pois ela conecta os Balcãs até a Anatólia, bem como até o sul da Grande Planície Europeia e as ilhas gregas. É nessa região que sociedades se tornaram grandes, como Esparta, Atenas, Pérsia, Roma, os bizantinos e os otomanos. E para entendermos a fundo o milagre geográfico da Turquia, temos que olhar melhor a formação geográfica e a sua história. Desde o surgimento do Estreito de Bósforo e o de Dardanelos, até as primeiras civilizações se estabelecerem nessa região, houveram muitos conflitos, guerras e instabilidades. Há milhões de anos surge a falha norte da Anatólia. Essa falha é onde a placa da Anatólia e a placa eurasiática se chocam completamente e dão vida a uma conexão entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. É essa falha que transforma a história da Turquia completamente e cria vários milagres geográficos que moldaram o nosso mundo. Ao norte dessa região, por exemplo, existem os Montes Pônticos, uma cordilheira que se estende pelo norte da atual Turquia, com uma altura de até 4.000 metros. É essa cadeia de montanhas que criou uma das regiões mais férteis da Turquia. Cerca de 70% do território turco tem uma vegetação mais seca e um clima mais quente, principalmente ao sul do país, que beira o Oriente Médio. Mas ao norte é diferente. Aqui a Turquia tem grandes florestas que vão desde a província de Artvin, no leste, até Kirklareli, a última província a oeste. O resultado disto é este mapa, que mostra a porcentagem de cobertura florestal em cada província da Turquia, com a região próxima de Istambul tendo índices com mais de 40%. E isso é definitivamente um milagre geográfico. Como você pode ver, a Turquia é muito seca, mas ao norte isso não ocorreu. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, a localização do Mar Negro, que está entre a zona temperada e a zona subtropical, que tende a não ser tão seca e não criar grandes desertos, como é o caso das zonas tropicais. O segundo motivo é a placa da Anatólia, que criou os Montes Pônticos. Isso faz que quando a água do Mar Negro evapore, ela se direcione para o norte da Turquia e ali a mesma fica acumulada. As nuvens não conseguem passar da cordilheira de quase 4.000 metros. Isso aumenta a quantidade de chuvas na região. Os montes também isolam o norte do clima mais seco do sul e fazem com que esse ar seco não chegue ao norte. É por isso que o norte da Turquia é tão verde. A fertilidade do solo e o clima são um dos principais motivos para a população da Turquia não estar tão acumulada perto do Oriente Médio, na região leste. Grandes cidades como Istambul, Bursa, Esmirna, Antalya e Ankara estão na região oeste, justamente por esse motivo. Todos esses milagres geográficos corroboraram para que as nações que habitavam o lado oeste da Turquia se tornassem gigantes. No passado, os persas foram os mais poderosos no século IV a.C. e tinham como base da sua economia a Anatólia, que se conecta facilmente com o Egito a 560 quilômetros de distância, e também a região da Mesopotâmia, formando um triângulo de desenvolvimento. A região era tão importante que quando Alexandre o Grande invade a Pérsia, ele começa controlando a Anatólia, depois partindo para o Egito e por fim invade a Mesopotâmia. Alexandre, em menos de 8 anos, destruiu a Pérsia e impôs a Macedônia.
Isso mostra como a Anatólia é uma região estratégica. Séculos depois, durante a Baixa Idade Média, entre os anos 1300 e 1500, o Império Otomano tinha grandes ambições com a Anatólia e conquista a capital justamente porque conectava a Europa e a Ásia. E como queriam se tornar o império mais poderoso, precisavam adquirir terras e utilizaram justamente do Estreito de Bósforo para conquistar regiões europeias. Os otomanos também estabeleceram o mesmo triângulo de desenvolvimento e foram um dos impérios mais bem-sucedidos de toda a humanidade. É nesse sentido que a geografia da Turquia ajudou e muito esses grandes impérios, como as cordilheiras que protegem o oeste dos invasores, através dos Montes Tauros. E aqui voltamos novamente à placa da Anatólia, que criou essa outra cadeia montanhosa, formadas pela falha oriental da Anatólia. As montanhas Taurus servem como uma barreira geográfica, e uma comprovação disso foram os mongóis, que controlaram as grandes planícies da Ásia, mas falharam quando chegaram na atual Turquia, quando tiveram dificuldade de avançar sobre a região oeste da atual Turquia. Eles viajaram pelas margens do Mar Cáspio, onde era mais plano, durante 1231 e 1241, para finalmente chegar próximo à fronteira do atual Azerbaijão e Irã, para começar a sua conquista pelas terras da Anatólia. Essas grandes cadeias de montanhas da Anatólia dificultaram e muito a invasão mongol, do terreno do atual Azerbaijão para a cidade de Erzurum, na atual Turquia. Esse movimento demorou 10 anos para atravessar uma pequena faixa de terra de 570 quilômetros. Isso era muito tempo para os mongóis. Um exemplo disso foi a invasão mongol no território europeu, que inicialmente saindo de Delumbodog, chegaram até Kiev em apenas 5 anos, só que a distância aqui era de 5.800 quilômetros. E essa é uma comprovação de que a geografia da Turquia dificultou muito a invasão mongol. Nessas montanhas também surge outro milagre geográfico. O rio Tigre, ele nasce nas montanhas Taurus e possui cerca de 1.800 km de extensão, enquanto seu rio paralelo, o Eufrates, tem uma extensão de 2.780 km. Devido a eles, durante o século XVI, os rios foram utilizados pelos otomanos para enviar os recursos naturais pelo seu território, como o envio de grãos, metais e madeira para o aprimoramento de áreas mais ao sul do país. Em termos econômicos, ser a ponte do mundo também permitiu que a região da Anatólia fosse favorecida por planos intercontinentais, como a Rota da Seda. Nesse mapa podemos ver quais eram as rotas formadas no século XI e XII, incluindo a região da Anatólia. Então, esses mercadores saindo de Xangai ou Pequim, por exemplo, saíam do continente asiático e entravam na Europa através da Anatólia. É por isso que controlar a capital, Istambul, era tão importante naquela época. E até hoje, a geografia da Turquia ajuda o país. Ao norte fica o Mar Negro, que possui 437 mil km² de área e 6 países nas suas margens. Mas qual a sua importância para a Turquia atualmente? Bom, desde o ano de 1936, após a derrota otomana na Primeira Guerra Mundial, a Turquia retomou posse pelo estreito, através da Convenção de Montreux, o que significa que a Turquia controla legalmente 2 estreitos, o de Bósforo e o de Dardanelos. Os países, para acessarem o Mar Mediterrâneo de forma rápida, é necessário que paguem uma taxa para passar por ambos os estreitos turcos. E é claro que, geologicamente, tirando as vantagens naturais, a Turquia sofre com terremotos que destruíram cidades e civilizações. E até hoje os terremotos continuam assolando a Turquia. Mas o foco desse vídeo são as suas vantagens geográficas naturais. É incrível como um fator geográfico pode mudar tanto a história da humanidade. Imagine se os estreitos nunca tivessem existido. Muito provavelmente, a troca cultural e econômica de vários séculos teria sido muito mais demorada e a nossa história completamente diferente. Esse vídeo aqui foi inteiramente criado com mapas animados. Técnica essa que você pode aprender em um curso introdutório de 7 aulas que está aqui no primeiro link da descrição e no comentário fixado. O curso é gratuito e é só você se cadastrar.